Tá muito lento. Dinho, fala bem baixo, tá? Dinho, fala baixo, tá? O que houve? Davi, eu não tô conseguindo aqui. O que houve? Não, tá travando. Alô? Eu vou lá falar com ele. Não, Davi, não é, tá travando. Oi, professora. Tá travando aqui, não tô conseguindo. Eu vou ter que sair e vou ter que entrar de novo. Ele travou. Beleza. Ah, não, começou a gravar. Tá gravando aqui. Tá gravando agora. Deixa eu... Agora sim. Parece que deu uma travada. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, agora começou a gravar. Como sempre. Gente, tem hora que não funciona. Como é que eu fiz para funcionar? Bom, em alguma hora eu vou conseguir fazer isso. Ok? Estão vendo? Sim. Então, nós estávamos falando na aula passada sobre a nossa técnica da análise de variância. Então, eu mostrei para vocês, né, para começar a falar sobre análise de variância, que é uma técnica empregada para comparar várias populações normais. E nós vamos ver a análise de variância de um fator, que é quando a gente tem amostras independentes. Tem análise de variância de dois fatores, two-way, que é para amostras correlacionadas. E temos outros delineamentos também, né? Então, temos várias técnicas decorrentes aí da análise de variância. Então, nós já havíamos falado sobre a modelagem, como é que a gente pode representar a nossa observação, né? O que nós observamos, o fenômeno que nós observamos, nós podemos estruturá-lo em duas partes, a parte previsível e a parte aleatória. Então, isso a gente vai falar que o que eu observo, aquilo que eu estou, né, o fenômeno que eu estou querendo analisar, vai ser uma função de algo, que é uma parte previsível, mais um erro. Então, nessa função, essa função que nós vamos, futuramente nós vamos detalhar e nomear exatamente, né? Geralmente a gente põe uma função de x ou de um vetor x de variáveis, se é uma análise multivariada, vocês vão poder fazer isso de maneira mais complexa, mas aqui, de maneira mais intuitiva, nós falamos, né, que nós temos essas duas partes. A previsível, que é aquela que eu posso modelar, é aquela que muitas vezes a gente fala que é a parte determinística, é aquela que eu, né, faço previsão. Então, é o que eu, né, vou falar, vai ser assim, é um modelo e geralmente esse modelo é decorrente de uma função matemática. Então, pode ser, né, uma função linear ou uma função não linear. E a parte aleatória. Então, o que faz a diferença entre modelos chamados determinísticos e modelos probabilísticos, ou modelos estatísticos, é essa parte aleatória, ou seja, quando a gente agrega a incerteza. Então, falamos muito sobre isso, né, na aula passada, e uma coisa muito importante é que
o que é a incerteza? A incerteza é a variabilidade, né, de um fenômeno. Por que o fenômeno é incerto? Porque ele é variável. Então, se a gente não tem variabilidade, se ocorre um único valor, ou uma única categoria, ou seja, não tem variabilidade, então isso vai ser um fenômeno determinístico. Então, por exemplo, se eu soltar uma caneta, eu sei que ela vai cair. Então, isso é um evento determinístico, a queda da caneta, ou seja, sempre vai cair. Mas eu não sei onde vai cair. Então, se eu estou me perguntando onde ela vai cair ou como vai cair, e eu tenho uma variabilidade, então eu tenho uma incerteza. Então, essa é, por exemplo, um evento certo na nossa vida é que nós vamos morrer. Então, isso é um evento certo, a gente sabe disso. Mas o tempo de vida, né, é uma incerteza. A qualidade de vida é outra incerteza. Então, aí a gente vai, né, trabalhando com a variabilidade dos fenômenos. Então, onde há variabilidade, há incertezas. E nós humanos, temos essa tendência de uma certa dificuldade de trabalhar com incertezas. E sempre nós queremos reduzir a incerteza. Então, como reduzir a incerteza? Conhecendo justamente essa parte previsível, modelando. Então, nós queremos sempre explicar os fenômenos. Como é que nós vamos explicar? Sabendo como explicar essa variabilidade. Se a gente sabe que a nossa variável de interesse, ela varia em relação associada a outra variável, então, ao conhecer essa outra variável, eu vou poder prever qual vai ser o resultado da minha variável de interesse. Então, isso é muito importante, conhecer a associação entre variáveis. O que é a associação entre as variáveis? É saber, né, a relação das variabilidades. Se uma varia num sentido com uma intensidade, como é que a outra varia, né, se naquele sentido, né, se em outro sentido, e qual seria essa intensidade dessa relação. Então, ao associarmos esse fenômeno com uma ou mais variáveis, será que podemos reduzir a variabilidade? Então, é muito isso que a gente está buscando. Aqui eu já falei, deixa eu passar aqui. Né? No caso da análise de variância, o que nós queremos saber, será que existe uma variabilidade, né, das nossas... eu tenho uma variabilidade da minha variável de interesse. Será que, ao introduzir uma variável categórica ou separar, né, os meus dados em conjuntos independentes, será que eu reduzo essa variabilidade? Então, ao fazer isso, se eu conseguir reduzir essa variabilidade, isso vai querer dizer, no fim das contas, que eu tenho posições diferentes dos grupos no eixo de variabilidade da minha variável de interesse. Ou seja, como nós comentamos na aula passada, se eu tenho uma associação entre a minha variável de interesse e a variável categórica, né, com a qual eu fiz a divisão em grupos, isso quer dizer que eu vou ter box plots disjuntos, ou seja, eu vou ter aí diferença de médias. Então, eu vou comparar medidas de posição, olha que interessante, de subgrupos populacionais, né, que são construídos de acordo com as categorias dessa minha variável categórica, chamada fator. Eu vou
então verificar que essas medidas de posição, elas são diferentes se eu conseguir reduzir a variabilidade da minha variável de interesse, que é uma variável quantitativa normal, né, para eu aplicar essa técnica de análise de variância. Alguma pergunta sobre isso? Por enquanto, não. Então, só estou Professora. recapitulando. Sim. Desculpa se estiver com muito barulho aqui, que eu estou num lugar atípico, mas eu queria tentar parafrasear para ver se eu entendi. Então, a gente está vendo se a gente dividir, se a gente analisar essa variável, introduzindo uma variável categórica, se essa diferença entre as médias dos níveis do fator reduz o nosso erro daquele modelinho mais básico, que é a variabilidade daquele modelo? Isso, olha, porque, na verdade, a pergunta inicial seria ao contrário, né? Será que as médias, né, dos meus grupos, né, das minhas subpopulações, elas são diferentes? Eu tenho uma suspeita. Ao separar, né, a minha população em subgrupos, eu tenho subpopulações, será que eu tenho médias diferentes? Então, essa seria a pergunta. Mas o que eu estou mostrando aqui é ao contrário. Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a gente vai trabalhar medindo a variabilidade. Se eu conseguir, né, reduzir a variabilidade da minha variável de interesse ao introduzir uma segmentação da minha população segundo as categorias propostas lá na divisão dos meus grupos populacionais, eu vou dizer que as médias são diferentes. Percebe? Então, para analisar diferença de médias, eu vou comparar variabilidades. A variabilidade total, sem introduzir nenhuma categorização no meu grupo, quer dizer, toda a população conjunto, todos os dados, e eu vou ter uma amostra total, né? Então, eu tenho uma variabilidade total estimada. Então, é a minha variância da minha variável de interesse, total. Se eu dividir essa minha população em subgrupos populacionais, segundo a minha variável categórica chamada fator, eu vou extrair de cada um desses subgrupos populacionais uma amostra. Pode ser esse tipo de delineamento. Ou na minha amostra total, eu pegar essa variável e dividir em subamostras. Eu vou verificar, então, qual vai ser a variabilidade de cada grupo. Se eu conseguir reduzir a variabilidade dentro, vocês estão vendo? Eu consegui reduzir a variabilidade dentro de cada grupo, quer dizer que, ao introduzir a variável fator, eu reduzo a variabilidade. Reduzir variabilidade quer dizer que as minhas caixinhas, os box plots, eles vão estar disjuntos. Isso vai implicar que eu vou dizer que as médias são diferentes, ou seja, que as posições das minhas observações de cada grupo, elas estão deslocadas no intervalo de variabilidade da minha variável de interesse, como nós vimos nessa representação aqui, que eu já falei aqui dos box plots, ok? Então, eu tinha uma variabilidade total, que é dado por essa chave em roxo aqui, e ao introduzir uma variável fator, então separei, nesse caso, em 3 grupos, o meu conjunto de dados, e verifico que eu
reduzir a variabilidade dentro de cada uma das categorias. Isso está implicando o quê? Quando eu falo, consegui reduzir, eu reduzo por quê? Porque eu tenho as observações, elas foram agrupadas, deslocadas nesse eixo de variabilidade. Então, elas foram agrupadas em cada uma das categorias e houve um deslocamento desses grupos nesse eixo de variabilidade da minha variável. Vejam que antes eu tinha uma variabilidade total enorme e agora eu consegui reduzir a variabilidade. Ao reduzir a variabilidade, necessariamente eu tenho o quê? Eu tenho que essas caixas, elas vão ser deslocadas, né, nesse intervalo e vão ser disjuntas para cobrir toda a variabilidade da variável de interesse. Ok? Então, para comparar medidas de posição, isso que eu quero dizer, eu vou analisar, né, vou comparar variabilidades. Mas, para isso ser efetivo, eu vou ter que admitir que as variabilidades de cada categoria dentro, elas são iguais. Ok? Então, eu tenho uma série de suposições. Então, vamos voltar aqui. Aqui eu já falei. Aqui estamos na introdução. Tem alguma dúvida ainda sobre isso? Então, só para a gente, né, frisar novamente, a análise de variância, ela tem uma série de pressupostos. O primeiro delas é que nós estamos com uma distribuição normal. Isso é um pressuposto às vezes muito forte. A segunda, que também é forte, as variâncias de Y em cada uma das categorias ou tratamentos são iguais, ou seja, a homocedasticidade. Então, bom, e se eu tenho variâncias diferentes? Aí eu não posso aplicar essa técnica de análise de variância. Eu tenho que buscar outra técnica ou tenho que buscar uma transformação dos dados. Então, quando vocês fizerem delineamento de experimentos, vocês vão ver muito isso. Então, são técnicas mais avançadas. Aqui a gente está numa introdução para ver o conceito. Então, nesta primeira, né, técnica de análise de variância de um fator, então nós estamos supondo normalidade e homocedasticidade. Bom, terceiro pressuposto, quando eu tenho, né, análise de variância de um fator, que as amostras são aleatórias. Ou seja, né, são aleatórias e mutuamente independentes. Sempre a gente está trabalhando com a aleatoriedade das amostras probabilísticas. E aqui, né, a gente está no caso de amostras independentes. Se as amostras não são independentes, eu tenho outras técnicas. A nova two-way e tenho outras técnicas que vocês vão ver também em delineamento de experimentos. E depois a gente fala, olha, eu estou comparando e eu quero que aquela comparação seja devido àquele fator, é aquele único fator que está fazendo a diferença. Então, eu estou considerando também que não existem outras variáveis de confundimento. E as amostras também não precisam ser de igual tamanho, mas se elas são de igual tamanho, disse que o experimento é equilibrado. Isso é muito da área experimental. Na área observacional, é difícil você ter amostras de mesmo tamanho. Então, nós vimos também na aula passada como é que a gente tem, esse é um exemplo de uma matriz de dados. Muitas vezes aparece assim, às vezes não. Às vezes eu tenho, o fator é uma variável categórica. Então, aqui eu estou representando para cada
categoria do meu fator, eu tenho N I observações, representados pela letra Y. Então, aqui eu tenho a primeira observação da categoria 1, e assim sucessivamente, a primeira observação da categoria 2 e assim sucessivamente. E aqui nós temos as medidas, resumo de cada uma dessas categorias. Y barra 1, Y barra 2, Y barra 3, etc. E temos as variâncias amostrais. Ok? Se eu reunir a amostra toda, eu tenho a Y barra, que é a média de todas as observações, e a variância amostral. Dúvidas? Não? Estão vivos? Alô? Tranquilo, professora. De repente eu fiquei sozinha aqui. Então é engraçado isso da aula desse jeito. Então, aqui a gente já falou dessa modelagem também. Tem alguma dúvida sobre a modelagem? Que eu falei sobre os modelos, né? Que nós estamos representando o modelo aqui. Nós estamos falando que Y e J, minha observação, vai ser decomposta na parte previsível, que é a nossa média, mais um erro, E e J, tá? De forma geral, eu posso colocar que Y e J é igual a Mi mais um outro erro. E eu posso reescrever isso daqui, introduzindo essa variável aqui tal, de I, que vai ser a diferença entre Mi, I e Mi. E aqui já dá uma ideia para a gente de como a gente vai modelar em análise de variância. Eu vou decompor a minha observação numa média geral, numa diferença da média local, ou seja, da minha média da categoria em relação à média geral, e o erro, a parte aleatória. Então, nós vamos falar aqui, né? E aqui eu já entro antes de colocar, especificar melhor a nossa estatística de teste, só para apresentar que esse é um teste de hipótese. Nós estamos, na verdade, como hipótese, comparando médias. Então, em H0, eu tenho que, né, a hipótese de que eu tenho uma igualdade das médias em todas as categorias. Em H1, ao menos uma das médias é diferente. Então, ao menos uma é diferente. Então, aqui, como estatística de teste, que nós vamos ver como é que a gente vai construir a estatística de teste, eu vou considerar esse modelo com um fator, ou seja, Y e J é igual a Mi mais E e J, e nós vamos estimar esses dois parâmetros. Estimar a média em cada categoria é muito fácil, eu tenho as médias amostrais. Então, eu pego em cada uma das categorias e vou calcular a média local, naquela categoria. E como é que eu faço para estimar a variância dada pelo erro, o sigma 2E? Eu vou considerar a hipótese de homocedasticidade, ou seja, de que as variâncias são iguais. E então eu vou usar como estimador dessa minha variância do erro uma que a gente chama da variância ponderada, né? Um estimador ponderado pelas variâncias amostrais. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não, professora.
Então, vamos lá. Então, como é que eu faço a estimação, né, da minha variância devido ao erro? Então, eu vou ter que E e J é igual a Y e J menos Mi I. Então, a variância, né, dos erros vai ser dada pela variância, pelo meu parâmetro, né? E vai ser igual para todas as categorias, porque eu estou com a hipótese de homocedasticidade. Hipótese não, estou com pressuposto de homocedasticidade. Então, eu vou, né, construir a soma de quadrados do resíduo, ou também chamado soma de quadrados do erro, que é o que a gente está estimando, é a variabilidade dentro de cada uma das categorias. Então, vejam, aqui a soma de quadrados, eu vou estimar, né, esse erro em todas as observações. Qual é o erro? O erro é a minha observação menos a média naquela categoria. Isso eu estou estimando, então, a parte da variabilidade dentro da categoria. Quanto que, né, eu tenho de variabilidade interna em cada categoria? Então, resolvendo, né, essa expressão, nós temos que essa soma de quadrados vai resultar nessa expressão aqui, que vai ser uma soma ponderada das variâncias amostrais em cada uma das categorias. Ok? Então, é só olhar aqui como a gente deduz e tal, de como é que a gente passa, né, dos parâmetros populacionais para um parâmetro, para uma... Eu substituo aqui Mi por Y barra, né? Então, aqui eu chego na minha variância amostral em cada uma das categorias, que é igual ao que a gente fez com T de student, lá quando a gente assume que as variâncias são iguais. A gente calcula uma variância amostral ponderada, lembram disso? Ponderada pelos tamanhos da amostra. É isso que nós vamos fazer aqui. Ou seja, o nosso estimador de sigma 2E, que vai ser S2E, vai ser uma média ponderada das variâncias amostrais em cada uma das categorias. Ponderada por quê? Ponderada pelo tamanho de amostra menos 1. E no denominador nós vamos ter N menos R, que é a soma dos ponderadores. Então, assim, a gente tem uma estimativa da variância dentro das categorias do fator ou tratamento. Ok? Quando eu tinha duas categorias, que nós vimos, né, algumas semanas atrás, comparação de duas populações, amostras independentes e a variável de interesse normal, nós usamos o T de student para amostras independentes. E se as variâncias eram iguais, nós usamos o estimador S2 ponderado, onde nós calculamos, né, essa ponderação usando as variâncias amostrais, variância 1 e variância 2, ponderado por N1 menos 1 e N2 menos 2, dividido por N1 mais N2 menos 2. Porque nós tínhamos duas categorias. Agora, nós estamos generalizando para R categorias, então nós vamos ter NI menos 1, vamos somar
né, as variâncias ponderadas pelo tamanho de amostra daquela categoria menos 1, e vamos dividir por N, que é o somatório dos NIs, menos R. Alguma dúvida sobre isso? Professora, eu fiquei um pouco confuso, porque assim, a gente está pressupondo uma homocedasticidade, e aí, na verdade, a gente testou isso antes? É isso? A gente testou a igualdade de variáveis antes de fazer a nova? A gente testou. Tá. Mas a gente testou assim. Vocês ainda não sabem como testar. Mas a gente tem que testar. Então, a homocedasticidade, ela tem que ser testada. E nós vamos ver como testar. Certo? Que vocês viram, para caso de duas populações, o teste de igualdade de variâncias. Então, é a razão das variâncias, não era? Porque nós fizemos até um exercício em sala de aula. Usando a F e tal, é igual. Lembram? Sim. Sim. Agora, nós temos 3 ou mais, então não vai ser mais a razão de variâncias. Exatamente assim. Nós vamos ter que buscar outras técnicas. O Busabi apresenta uma, que é o teste de Bartlett, e eu vou apresentar para vocês, além do Bartlett, o teste de Levene. Mas para aprender essas técnicas, eu tenho que apresentar a análise de variância para vocês. Então, nós estamos supondo aqui que as variâncias são iguais, ou seja, homocedasticidade. Ainda não sabemos como testar, mas a gente já está supondo. Como eu disse no início, se o pressuposto de homocedasticidade não é verificado, eu não posso usar essa técnica. Eu tenho ou transformar as minhas variáveis buscando uma homocedasticidade, eu posso transformar. Então, aí, né, tem várias técnicas para isso. Ou posso, inclusive, usar outros métodos para estimação de parâmetros, não é? Porque as variâncias são diferentes. Ok? Mas nós não vamos ver isso aqui nessa disciplina. Vocês vão ver isso lá em delineamento de experimentos. Mais alguma dúvida? Bom, sigamos. Ainda nós não estamos construindo a nossa estatística de teste. Veja, agora nós guardamos lá, reservem, gente, igual em receita de culinária, reservem essa estimativa que S ao quadrado é, ou seja, nós temos aqui a variância dentro, ok? Que foi construída a partir do que a gente chama aqui a soma de quadrados do erro. Soma de quadrados do erro nada mais é do que a soma dos desvios em relação à média local, ou à média da categoria, elevado ao quadrado. Então, isso é a variância dentro. É como se eu tivesse aqui no boxplot. Cadê o boxplot? Voltar aqui no meu boxplot. Então, para cada uma dessas observações aqui, nessa minha categoria, eu vou pegar a observação, subtrair da média desta categoria e elevar ao quadrado. Então, para cada uma dessas, eu vou ter os desvios elevados ao quadrado, ok? Que é chamado, então, nós vamos aqui, olha, na amostra, é assim que acontece, YIJ menos YI barra elevado ao quadrado. Então, eu somo todos na categoria I e depois eu somo todos os desvios para todas as categorias. Ok? Isso nada mais é do que a soma ponderada das variâncias locais.
variâncias de cada categoria. Dúvidas? Estou repetindo. Então, eu tenho uma estimativa da variância dentro. Então, o que eu falei para vocês? Eu vou comparar a variância dentro e a variância total. Será que eu consegui reduzir a variabilidade ao introduzir uma variável fator? Ao segmentar o meu conjunto de dados em categorias da variável fator? Então, essa que é a pergunta. Então, essa é a variância dentro. Então, agora vamos estimar a variância total, ou seja, aquela chave grande que a gente viu no box plot. Então, como é que eu calculo a variância total? A variância total nada mais é do que eu verificar quais são os desvios em relação à média total, não é isso? Então, eu tenho aqui os desvios em relação à média total, é a minha variância da variável y. Então, aqui, em termos amostrais, eu pego yij menos y barra elevado ao quadrado. Não é isso? Para todas as observações y e j. Se eu multiplico por n menos 1, eu tenho, então, s ao quadrado. Então, essa expressão é n menos 1 vezes s ao quadrado. Ou seja, se isso daqui fosse dividido por n menos 1, seria o nosso s ao quadrado. Então, multiplicando, né, levando para lá, eu tenho n menos 1 vezes s ao quadrado. Então, agora temos uma estimativa da variância total, que é s ao quadrado. Isso a gente já sabe há muito tempo. Sem nenhum fator dividindo. É a variância total. Olha que interessante. Então, vocês já sabem a variância total e a variância do erro, que é a variância dentro. Então, eu tenho aqui, para calcular a variância total, eu introduzi esse conceito, soma de quadrados total. É a variabilidade total. Alguma pergunta sobre isto? Não? Vocês estão perplexos, parece. Está todo mundo assim, uau! Olha que interessante. A soma de quadrados total, ela pode ser decomposta, ou seja, a minha variabilidade total, isso a gente já viu lá nos box plots, entre variabilidade dentro, foi o que a gente calculou já, tá? Que é a soma de quadrados do erro ou resíduo, que a gente já calculou, e a soma de quadrados entre, que a gente não calculou. O que é isso? É a variabilidade das nossas médias, ou seja, a média, o desvio da nossa média local em relação à média total. Tá certo? Então, eu fiz a decomposição da minha variabilidade total. Isso daqui é verdade. Então, vejam, olha que interessante. Se eu conseguir reduzir a minha variabilidade dentro, através das categorias fator, quer dizer que a máxima variabilidade vai estar aqui na soma de quadrados entre. O que quer dizer uma variabilidade das médias? Quer dizer que as caixinhas estão muito separadas, igual o desenho da Raíssa. Ou seja, quando as caixinhas do box plot estão separadas, eu tenho uma variabilidade das caixinhas, das medidas de posição. Elas são muito diferentes, as medidas de posição. Se as caixinhas, os box plots, estão muito próximos, então todas as médias são muito parecidas. E a média geral é muito parecida também. Então, esta variabilidade entre é muito pequena.
Isso quer dizer que a variabilidade total, ela vai estar muito representada pela variabilidade dentro. Ou seja, a variabilidade, eu não consegui reduzir a variabilidade total ao introduzir categorias do meu fator. Ok? Então, para testar a igualdade de médias, o que a gente faz aqui? A gente vai testar a igualdade das variâncias entre e dentro. Se eu tiver uma maior variabilidade entre do que dentro, eu vou dizer que as médias são diferentes, ou seja, eu tenho as caixinhas separadas. Se não, se as variabilidades são praticamente iguais, quer dizer que eu não consegui reduzir a variabilidade e isso vai implicar que as médias são significativamente parecidas, ou seja, não tenho diferença entre elas. Não é interessante isso? Comentários? Então, para verificar medidas de posição, eu estou testando igualdade de variabilidades. Então, ao comparar variabilidade, eu não estou testando se a variabilidade é igual ou não. Não é isso o meu objetivo. É testar medidas de posição ao longo do intervalo de variabilidade da minha variável y. Não é interessante? Eu acho isso tão assim... Olha que sacada. Professora, Claro que eu estou supondo homocedasticidade, tá? Senão eu não dou conta de fazer isso. Sim. se o entre for pequeno, Não, nós vamos ponderar, você vai ver. A gente vai ponderar e ele nunca vai ser menor assim, tá bom? Nunca vai ser menor significativamente. tá. Sim, Fábio. Se Não, for pequeno, muito pequeno porque- em relação ao outro, eu não reduzi variabilidade. sim, é porque as médias das categorias estão próximas. é Isso. Então, o que quer dizer aqui, olha, a média das médias é o y barra. É média das médias. Sim. Se isso daqui é muito pequeno, quer dizer que isso daqui, né, não explica nada da variabilidade. Eu não consegui introduzir nem o fator que eu introduzi, ele não fez com que as categorias como é que fala isso? Não, como é que é? Se distanciassem. Entendeu? Então, o ideal para um fator que vai explicar a minha variável, a variabilidade da minha variável de interesse, é que eu realmente tenho em cada grupo características homogêneas. Então, quando eu estou falando, no nosso caso, das notas lá do desempenho matemática, eu tenho uma hipótese de que há uma diferença entre as regiões. Tem uma diferença. Agora, vai ter diferença se eu tiver homogeneidade dentro das regiões. Se eu continuo com grande variabilidade de notas, não adiantou nada eu regionalizar. Eu vou regionalizar porque eu vou fazer, né, intervenções específicas. Se eu não diminuir a variabilidade, não adiantou nada. Então, ao introduzir um fator, o que a gente quer fazer é ver se aquela variável tem um impacto na minha variável de interesse. Quais são, geralmente a gente estuda, fatores que influenciam a variabilidade da minha variável de interesse. Então, a gente sabe, por exemplo,
que o desempenho de estudantes do ensino fundamental é muito impactado pela escolaridade dos pais. Então, quanto maior a escolaridade dos pais, maior também vai ser o desempenho. Então, isso mostra que a escola tem pouco papel, né, nessa escolarização. Por quê? Porque se as crianças têm, né, uma influência, um impacto muito forte da sua origem social, dada pela escolaridade dos pais, o que eu posso fazer? O que a escola tem que fazer? A escola deveria suprir essa diferença de origem. Se a escola não consegue fazer isso, então ela está, né, aí omitindo-se em seu papel, né, de trazer educação, né, de ter, né, uma equidade educacional. Então, isso é muito interessante. Porque quando eu for ver, e vocês podem testar aí para vocês verem, será que o nível educacional do pai ou da mãe vai fazer com que as caixinhas fiquem disjuntas? Porque se as caixinhas são todas no mesmo nível, ou seja, a escola está fazendo um papel muito importante, independente, veja, eu estou usando uma palavra bem forte, independente da origem socioeconômica do aluno, ele vai ter o desempenho com a mesma variabilidade geral. Então, eu não vou poder prever, porque se eu tenho uma redução da variabilidade, eu aumento a minha capacidade de previsão. Tá? Então, eu não vou poder prever qual vai ser a nota do aluno. Hoje eu posso prever. Aluno que tem uma origem socioeconômica mais elevada, muito provavelmente ele vai ter um sucesso no desempenho. Então, a gente está mantendo desigualdades. Essa é a verdade. Então, isso é importante a gente descobrir quais são esses fatores que fazem com que a nossa variável de interesse tenha comportamentos, né? Quer dizer, dentro dessas categorias, a gente consegue fazer com que as categorias sejam totalmente disjuntas, né? Se afastadas. Quanto mais afastadas, mais eu digo que são diferentes. Ok? Então, nós vamos comparar a variância entre e a variância dentro. Como é que nós vamos calcular isso? Então, a gente tem essa famosa, e daqui para frente vocês vão, né, usar muito isso, a chamada tabela ANOVA, que a gente monta dessa forma. Então, a gente tem, né, na coluna indicadora a fonte de variação. Ou seja, a gente decompôs a nossa variabilidade, a variabilidade total, em duas fontes, a variabilidade entre e a variabilidade dentro. E a gente tem aí os graus de liberdade. Os graus de liberdade é dado pelo denominador. Como é que a gente estima isso? Vejam que aqui na total é n-1. Por quê? Porque a gente está calculando a variância total. Então, nós temos n-1 graus de liberdade. Lembram que para o cálculo da nossa variância do erro, nós dividimos por n menos r. Ok? Então, por diferença, o que sobra como grau de liberdade da variabilidade entre é r menos 1, porque a soma desses dois, entre e dentro, tem que dar total. Ok? A outra coluna é a soma de quadrados. O que é a soma de quadrados? A soma de quadrados é o que a gente viu ali, né? É
são os resíduos em relação à média. Desculpa, os resíduos não. É a observação em relação à média, ou seja, os nossos desvios ao quadrado, conforme foi construído. Aqui, soma de quadrados entre são os desvios das nossas médias locais em relação à média total ao quadrado. E vou somar tudo isso. A soma de quadrados dentro é a soma dos desvios das nossas observações em relação à média local. Lembram? Y barra I. E a soma de quadrados total é a nossa variância, que é YIJ menos Y barra ao quadrado. E eu somo tudo isso. Ok? Vocês querem rever essa soma de quadrados? Estão vendo? É só pôr somatório aqui, olha. Soma de quadrados entre, eu somo todos esses desvios, somo de quadrados dentro, eu somo todos esses desvios, e soma de quadrados total é a somatória de todos esses desvios. Quadrado médio. Quadrado médio nada mais é do que a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. Quando a gente tem quadrado médio dentro, é a nossa variância do erro. E a quadrado médio total é a nossa variância. E a nossa estatística de teste, que é o que nos interessa mesmo, é a chamada razão F, que vai ser o quadrado médio entre dividido pelo nosso quadrado médio dentro. Ok? Então, a estatística de teste tem distribuição F com R-1 no numerador e N-R no denominador, graus de liberdade. Dúvidas? Professora, quando você coloca aqui QM dentro com traço SE ao quadrado, quer dizer que QM dentro é o SE ao quadrado, não que é menos SE ao quadrado. Não, é porque Tá. Ele é conhecido como SE ao quadrado, e aqui é conhecido como S ao quadrado. Tá certo. Obrigado. Professora? Eu deveria ter posto entre parênteses, mas aí também poderia ficar... Sim, fale. O H0, ele supõe que todas as médias são iguais, é isso? Isso. Ou seja, que não tem variabilidade entre as categorias, é isso? Não, que não tem diferença de posição entre as categorias. Ah, tá. A gente já tem como pressuposto a homocedasticidade. Homocedasticidade é a variabilidade dentro das categorias. Elas são iguais. Esse é um pressuposto. Não está em teste. Diferença de posição. Nós estamos testando diferenças de posição. Para testar diferenças de posição, nós estamos comparando a variabilidade entre com a variabilidade dentro. Tá, ok. Sendo que as variabilidades dentro de cada categoria, nós temos como pressuposto que elas são iguais, ou seja, homocedasticidade. Ok? César? Só para checar, professora, o quadrado médio, então, entre vai ser a diferença entre o total e o dentro. É só isso? Ou não? Vai ser da soma de quadrados, tá? Porque aqui tem uma diferença que aqui já está dividido pelo grau de liberdade, tá? Então, a soma de quadrados, veja, a soma de quadrados, sim. A soma de quadrados aqui vai garantir que a soma de dentro com entre é a soma total. Ok? Tá bom. Obrigado. Então, como regra de decisão, vocês sabem, a gente vai usar, né, a distribuição F de Snedeker, com os graus de liberdade
correspondentes, né? R-1, N-R, e nós vamos comparar com os valores calculados a partir dos dados amostrais. Então, aqui vai ser um teste sempre unilateral, à direita, tá? E vamos fazer esse exercício agora do BUSAB. Capítulo 15, página 452, o exercício 9. Então, numa pesquisa sobre rendimentos por hora, com assalariados segundo grau de instrução, obtiveram-se os dados da tabela abaixo. Construa a nova e verifique se existem diferenças, olha, eu pus 2 diferenças, significativas entre as categorias de escolaridade. Então, eu estou supondo aqui que os rendimentos de hora, né, eu tenho uma suspeita que tem diferença segundo o grau de escolaridade. Eu vou testar se esse rendimento é igual, né, segundo o grau de escolaridade. Será que as pessoas ganham o mesmo segundo o grau de escolaridade? Será que o grau de escolaridade é um fator que explica as diferenças salariais, a variabilidade de salários? Então, essa é a pergunta. Será que, ao introduzir as categorias de escolaridade, eu reduzo a variabilidade dos salários observados? Se eu conseguir reduzir a variabilidade dos salários observados, ao introduzir a variável fator, que é a escolaridade, eu vou dizer, então, que sim, há diferenças entre entre os rendimentos por hora, segundo essas categorias. Essa é a interpretação. Vamos lá começar a fazer? Vamos fazer juntos, porque para vocês verem como é que faz. Então, aqui, primeiro passo. Primeiro passo? Calcular a média dentro de cada categoria. Não, é H0. Primeiro passo. Ah, bom. Formulação de hipóteses. H0. Então, o que eu ponho? H0 é o quê? Que a média entre todas as categorias são iguais. Os rendimentos por hora, os rendimentos médios por hora são iguais em todas as categorias de escolaridade. H1. Pelo menos um é diferente. Pelo menos um rendimento difere dos demais. Então, ao menos um é diferente de algum dos outros. Professora, okay? A senhora está fazendo Excel? Eu estou fazendo? Não, já fiz, mas vocês vão fazer agora. Alguém quer pôr no Excel para fazer? Bonitinho. Alguém quer compartilhar a tela? Já anotaram aí? Não? Ninguém quer? Quer que eu faça? Deixa eu ver se eu tenho um Excel aqui. Alguém poderia compartilhar e fazer. Quer fazer, João Robertson? É muito simples. Então, vamos tentar. Pode compartilhar aí que a gente vai te ajudando. Então, eu vou compartilhar de novo a nossa tela aqui. Aqui.
Ótimo. Então, H0, né? Muito bem, H0. Pelo menos uma. Ok. Segundo passo. Calcular a média? Então, o que nós precisamos calcular? Nós precisamos calcular os nossos soma de quadrados. Como é que a gente calcula? Acho que tem que achar a média de cada categoria. Então, primeiro. vamos calcular a média. Qual é a média em cada categoria? Então, vamos pôr lá, vamos pôr aqui, categoria fundamental, médio, superior. Ixi. Ponha todas as informações da tabela, porque aí já fica mais fácil, né? Porque eu tenho que ficar chaveando a tela aqui, alguém poderia ler. Então, fundamental é N é 50. Então, aqui N, 50, 20 e 10. Todo mundo está compreendendo? Aí é somatório de Y. Somatório de YI. É 111,50. 71, 84,30. Agora é somatório de y ao quadrado. Sim. Quais os valores? Desculpe. 259,93. 258,89. 89 e 717,94. O que a gente precisa aí? Vamos estimar agora a variância dentro de cada uma das categorias, ok? Esse? Vamos estimar, em vez de estimar a variância, vamos estimar, isso é variância, podemos, ou a gente pode estimar diretamente a soma de quadrados, que a variância tem que ser o número de graus de liberdade, né? Dividido pelo número de graus de liberdade. Então, põe aí soma de quadrados, que é o numerador da variância. Antes de ir para a soma de quadrados, o que eu preciso? Como é que eu pego a soma de quadrados? Acho que precisa da média, não precisa? Precisa da média. Precisa da média. Vamos primeiro calcular a média. Isso, média.
Muito bem. Média. Muito bom. Então, temos a média. Como é que a gente calcula o numerador da variância? A soma de quadrados é o numerador da variância. Como é que é a variância? Vocês lembram como calcula? Cada observação menos a média ao quadrado. Isso, ou aquela expressão da variância quando os dados estão agregados. Somatório de y ao quadrado menos n y barra ao quadrado. Não lembram disso? Vocês não lembram disso? Somatório de y ao quadrado menos n y barra ao quadrado. Todo mundo lembra disso? Sim, sim. Então, vamos fazer isso. Então, isso é igual a somatório de y ao quadrado é 159 menos 93. Não é isso. Olha só. Eu não tenho como pôr somatório de y2 ao quadrado. Por isso que ele deu o somatório de y ao quadrado. Y ao quadrado não é somatório de y ao quadrado. É somatório de y ao quadrado. É o y ao quadrado e eu vou somar tudo. Então, é igual. Vocês têm que voltar... É 6 ao quadrado menos o F6, né? F6... Não, F6... Vai lá, 259 menos... N que multiplica... N que multiplica a média ao quadrado. É só a média ao quadrado. A média ao quadrado. Vocês lembram dessa fórmula? Essa eu confesso que eu não estava lembrando, não. Gente, é só... Então, olha, demonstrar isso. Então, essa é a soma de quadrados. Se eu dividir por n menos 1, eu tenho a variância. Então, variância, pode pôr aí, variância. Deixa eu ver se eu encontro aqui na minha... E agora? Agora tem que obter a variância total, né? A variância geral. Isso. E aí professor, a gente faz uma linha de total embaixo para fazer o mesmo cálculo? É isso? Sim, você faz uma linha total embaixo, soma tudo, né? Que aí você vai ter a soma de quadrados total. E essa variância total aqui? Não, é embaixo. É embaixo. Não sei o que você está fazendo. Você põe aí total embaixo do superior. Pode pôr embaixo do superior, duas linhas, uma linha depois, embaixo.
Aqui? Não, embaixo. Superior, tá escrito superior. Lá à esquerda, esquerda, esquerda. Onde está escrito superior? Categoria. Põe embaixo, mais embaixo, na linha de baixo. Total. Pode puxar ele para baixo, porque aí fica menos. Aí você soma. N é o tamanho da amostra total. Qual foi o tamanho da amostra total? Isso. Aqui é o somatório de YI. Foi para cada categoria. A soma das somas é a soma total, não é isso? Também aqui a soma dos YI ao quadrado é a mesma coisa, né? Isso, muito bem. Qual é a média? Eu vou calcular da mesma forma. Vai ser o quê? Somatório de YI. É da mesma forma que a gente calculou antes. Vai ser somatório de YI dividido por N. 266 dividido por N. Muito bem. Então, essa é a nossa média geral, Y barra geral. A gente já começa a ver, olha só, olha que interessante. Pode abrir mais para a gente ver. A relação entre as médias locais de cada categoria e a média geral. Eu já estou vendo que tem uma variabilidade. Parece ser que os meus conjuntos, os meus grupos, eles estão deslocados no eixo. Vocês estão vendo? As médias se deslocaram. Agora vamos ver como é que é a soma de quadrados. É a mesma coisa. Calcula a soma de quadrados. Vamos ver. Como é que eu calculo isso? A soma, sim. Como é que é a soma? Não, não é isso. É a soma de quadrados total. É o como. É igual. Como é que eu calculei a soma de quadrados lá? Generaliza a fórmula, João, das que estão em cima, para a linha que está embaixo. Isso. Copia a fórmula. Copia ali. Pronto. Então, essa é a nossa soma de quadrados total. Tá certo? Então, agora vamos para montar a nossa tabela nova. Vamos colocar a nossa tabela nova. Como é que é a nossa tabela nova? Tem entre e... Como é que é? E dentro, né? Então, vamos por fonte de variação. Fonte de variação, como título aí. Isso, fonte de variação. Entre, primeira linha, entre. Segunda linha, dentro. Terceira linha, total. Segunda coluna. Grau de liberdade. Grau de liberdade. G.L, isso. Então, entre vai ser o quê? Vai ser R menos 1, que é igual a... Qual é o valor de R? 2. 3 categorias. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, muito bom. Dentro vai ser N menos R. Qual que é o nosso N? 80 menos 2. 80 menos... Menos 3, né? Menos 3, muito bem. São 3 categorias. E o nosso total é... N menos 79. 1. 79, N menos 1. Tem que somar. Então, aí você já checa se soma o entre mais dentro, tem que dar o total. Você já somou, então estamos bem. Somamos ok. Soma de quadrados. Vamos ver soma de quadrados. Então, vejam.
aqui a gente tem como soma de quadrados entre, a gente não calculou. A gente tem o total, não tem? Sim, a linha de 346, né? Isso. Então, esse é o total. Então, você já tem o total. Põe lá, no total, esse soma de quadrados. Nós temos uma estimativa da soma de quadrados dentro. Como é que é essa estimativa? Você calculou lá a variância. Deixa eu ver aqui que foi a variância. Como é que a gente calcula a soma de quadrados dentro? É a soma das 3 categorias? A soma das 3 categorias. Isso mesmo, porque é dentro de cada uma das categorias. Então, você vai somar a soma de quadrados dentro de cada uma das categorias. É igual a... Certo. Soma das 3 categorias. Muito bem. A diferença é a soma de quadrados entre. Muitas vezes a gente calcula pela diferença, que é mais fácil. Agora vamos calcular quadrado médio. Que é só um valor, né? Como é que é o quadrado médio? É a ponderação por n menos 1? Isso, por n menos 1 não, pelo grau de liberdade. Ah. Então, é a soma de quadrados dividido pelo número de graus de liberdade. Isso. Então, isso para todo mundo. Agora, razão F. Nossa estatística de teste é a razão F. Tem uma ordem, professora? Hã? Tem uma ordem para qual é o numerador? Entre ou dentro? É entre e sobre dentro, sempre. Com esse valor de F, a gente já sabe, né? Ok? Então, agora eu vou comparar com o meu valor crítico de F em... Qual é o valor de F? Eu vou lá na distribuição F, com quantos graus de liberdade? No numerador com 2 e 77. Então, eu vou pôr aí qual é esse valor crítico. Com 5% de confiança, ou seja, a gente vai pôr... Isso, muito bom. Vamos ver lá. Calcule aí para a gente ver. Isso tem no Excel? Tem. Eu não sei qual é. Vê se você escrever inv. Aparece a próxima. InvF, isso. Isso. Então, põe 0,95. Isso é ponto, hein? Sim, 0,95, 2,77. 2,77. Qual é, então, a nossa... Deu bem longe, hein? Nossa, muito longe. Por quê? Porque você está vendo que é uma diferença muito grande.
superior à média do rendimento por hora, é muito maior. Estão vendo? Ok? Dúvidas? Rejeita H0. Ou seja, a gente diz que pelo menos uma das categorias apresenta uma média diferente. É isso que nós estamos falando, tomando a decisão ao rejeitar H0. Isso é suficiente para a gente? Isso é uma pergunta, professora? É. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês. Vou parar aqui, professora. Sim, pode parar e eu vou o resto jogo lá no grupo do WhatsApp. Muito bom. Pode parar que eu vou seguir aqui na minha transparência. Professora, como é que a gente calcularia o p-valor? A gente calcula colocando qual é... Eu vou passar aqui na minha transparência, tá? É o resto da F, né? É. Então, aqui... Vocês estão vendo a transparência já? Sim. Então, aqui a resolução do exercício que nós acabamos de fazer. Todos acompanharam? Tem dúvidas? Então, exatamente como o João Robertson fez, a tabela nova ali para vocês, com a razão F super alta, que já nos indica de uma rejeição forte. Então, na tabela 6 do Bussab-Moretti, a gente tem esses quantis ali, 3,15 e 3,07, porque eu não tenho o valor exato. E no Excel, como o João Robertson obteve, 3,1154. E o p-valor é muito pequeno, então eu ponho menor que 0,0001. Então, como é que eu calculo isso? Eu calculo lá como 1 menos a distribuição F, e eu ponho esses graus de liberdade. Por que 1 menos? Porque ele vai calcular a função de distribuição acumulada e eu quero a probabilidade à direita. Então, decisão, como o F calculado é maior que o F tabelado, há evidências de que ao menos uma média seja diferente das demais. Isso é suficiente? Essa decisão é suficiente para vocês? Não dá para saber qual é a categoria que coloca. Qual é? Então a gente vai ver. Né? Pois é, teria que saber. Mas antes de passar para saber exatamente, uma coisa muito interessante é saber qual é a proporção da variabilidade explicada. Isso a gente tem um indicador que é muito usado, né? Que é o coeficiente de explicação do modelo, que é R ao quadrado. Vocês já viram isso lá nos primeiros capítulos do Bussab. Aliás, eu trouxe aqui, vocês conseguem ver aqui Estão vendo o livro do Bussab? Sim. Eu trouxe isso daqui, tá lá no Bussab, olha. Usando o problema 14, uma maneira computacionalmente mais eficiente de calcular a variância de x é xi ao quadrado sobre n menos x barra ao quadrado. Ou, se você multiplicar tudo por n, vai ser xi ao quadrado menos n vezes x barra ao quadrado. Foi o que a gente fez agora. Vocês disseram que não sabiam isso. Isso está na página, qual é a página? 44 do livro do Bussab, ou seja, bem no comecinho. Então, como sempre falo, voltem atrás, 2 passos atrás para seguir para frente. Tá? É importante essas fórmulas rápidas de cálculo que vocês podem visualizar. Tem só isso, então vocês já fazem rapidamente. Ok?
Então, voltando aqui para finalizar a aula de hoje, falar sobre a variância explicada. Então, o que é a variância explicada? É a razão entre a minha variabilidade entre, ou seja, ao introduzir o meu fator, com as suas categorias, quanto é que eu consigo explicar dessa minha variabilidade total. Então, a variabilidade entre é aquela entre as categorias do fator ou tratamento, ou seja, a variabilidade explicada pela variabilidade do fator. Assim, interessa avaliar o quanto representa essa variabilidade em relação à variabilidade total. Essa medida é o chamado coeficiente de explicação do modelo ou coeficiente de determinação, também nos modelos de regressão. Então, é a soma de quadrados entre sobre a soma de quadrados total. Então, quando a gente faz isso, a gente retira isso da nossa tabela nova, a gente pode dizer que essa variável, que é fator escolaridade, vai explicar em 92,7% da variabilidade do valor da hora-aula. Isso é muito importante. Ou seja, você sabe que você tem uma variabilidade do valor da hora-aula e o que explica essa variabilidade em 92,7% é a escolaridade. É uma explicação muito forte. Ou seja, a escolaridade impacta muito fortemente no valor da hora-aula. Ok? Então, isso já começa a ficar muito interessante. Qual é a proporção, né, da variabilidade explicada pelo meu fator? Essa é uma proporção super elevada. Ok? E no R, para vocês fazerem análise de variância, vocês vão usar, né, esses comandos. Análise de variância, você põe aqui AOV, você faz essa análise de variância, você põe Y é a sua variável de interesse, fator é o seu fator, sua variável fator, categórica, então, Y é uma variável quantitativa e fator é a sua variável categórica. Para ver o resultado da tabela nova, você põe summary. Aí você guardou isso nesse objeto, então você faz summary, o seu objeto. Ok? Então, isso é muito fácil, muito simples a gente fazer análise de variância no R. Ou qualquer outro aplicativo também é muito simples no SAS. Vocês vão aprender isso no SAS também. Vocês podem, né? É o Proc Nova, muito simples. E vocês vão ter resultados semelhantes. Ok? Agora, na próxima aula, nós vamos ver a complementação da nova. Quando a gente fala que rejeita H0, eu tenho que, pelo menos uma média, pelo menos uma das categorias é diferente das demais. Mas será que todas são diferentes? Ou será que é apenas uma? Como é que é? Então, é interessante fazer o que a gente chama comparação das médias. E nós vamos ver na próxima aula como que nós fazemos essa comparação das médias quando a gente rejeita H0. Então, quando rejeitar H0, vale a pena comparar as médias. Ok? Alguma dúvida? Ligando câmera, porque aqui tá... Eu tenho que desligar, senão não funciona direito. E hoje eu estou numa praia para melhorar a nossa... Vocês já viram essa praia, né? Já mostrei para vocês. Acho que essa é a primeira vez. Isso em Portugal, a primeira né? vez? Não. Vou fazer inveja para vocês. Esse daqui foi num congresso que eu fui também. Isso é a Grécia.
Chique. Muito chique. Ai, meu Deus. Muito bom. Agora a gente só vai virtualmente, né? É interessante isso. Vocês não têm interesse? Tem umas coisas interessantes que a gente está tendo emoções virtuais. E as emoções são assim. É interessante você ver uma paisagem e tal. É como agora. Como se você tivesse tirado uma foto. Olha só, já vi isso, mas você viu num filme, você viu. Aí você vai, por exemplo, não era tão bonito assim. A realidade também não é tão bonita. É tão bom ver alguma coisa assim idílica, né? Muito bom, gente. Então, mais uma vez, a gente concluiu uma aula sem grandes intercorrências. Obrigada, João, por sua colaboração. Foi muito didático. Obrigado, César, pelos comentários. Outros estudantes, aqui o Rafael e o Matheus, que sempre brindam com as suas imagens. Vamos ver se temos outros, para eu não me sentir tão sozinha aqui na aula. Obrigada. E todos vocês pela audiência, né, e paciência. O que mais? Mais alguma coisa? Vamos parar a gravação. Acho que falamos demais. Você sabe quem que falou isso do Louro José? César? Fui eu, professor.